Solidária. Uma produção da Metrópole FM com a presença de médicos, consultores e entrevistados, levando informações de saúde até você. No ar, Medicina Solidária. Boa tarde, são 12 horas e 3 minutos desta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Nós estamos chegando no seu rádio para mais um programa Medicina Solidária. Até às 13 horas nós vamos juntos levando informações de saúde para você, de qualidade de vida, de longevidade, muita coisa boa para você aqui no programa Medicina Solidária de toda segunda-feira na Metrópole FM com a coordenação do André Ribeiro, a projeção de vídeo da Raniele Nunes, a operação de áudio do Aguinaldo Ramos e eu aqui, Vanderlei Munhoz, estarei com vocês e os nossos consultores até às 13 horas, levando um tema muito importante na discussão de hoje para você. Lembrando que o Medicina Solidária, diferente de um programa que tínhamos anteriormente aqui, em que tínhamos 2 consultores fixos, agora o Medicina Solidária faz um rodízio de consultores, né? Nós já tivemos 2 duplas que passaram aqui, hoje a nossa terceira dupla de consultores, né? Vai uma vez por mês, a gente vai ter aqui a participação de 2 médicos atuando como consultores e trazendo esclarecimentos aos problemas relacionados ao tema que nós nos propusemos a discutir aqui com você, tá bom? E eu lembro que a Metrópole FM fica na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde operamos em 105.9. Estamos também na internet com o nosso site metrópolefm.com.br, o nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá, o Laranjinha da Metrópole, disponível para todas as plataformas, ok? Então você pode baixar o nosso aplicativo e nos acompanhar onde quer que você esteja. E também estamos neste momento com a nossa live na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, Metrópole FM Cuiabá. Por todas essas plataformas você pode interagir conosco, tá bom? E pode também interagir pelo nosso WhatsApp 65996 3061 16. Eu aguardo a sua participação e nós vamos agora conversar e cumprimentar os nossos médicos consultores que estão aqui conosco. Dr. Newton Tafuri, ele é médico urologista. Prazer recebê-lo aqui no programa Medicina Solidária. Seja bem-vindo, Dr. Newton, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. É um prazer estar aqui com você, com meu colega Dr. Max, e vamos falar sobre esse assunto que é tão delicado, né, para os homens. E a gente está aberto, né? Vamos tentar colocar da maneira mais clara possível, num linguajar mais simples, para que todos possam entender, né? Estamos abertos às perguntas e espero contribuir para que todos se inteirem bem do tema, né? Tão delicado e tão importante para o homem, né? O tema de hoje, disfunção erétil. Vamos conversar sobre este assunto? É o nosso convite para você. E também para bater papo conosco aqui, nosso consultor, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista. Dr. Max, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, audiência qualificada da Metrópole. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre um tema, falar sobre medicina e trazer uma informação qualificada, objetiva e direta. Agradecer ao convite e estamos aí. Estamos aí. Dr. Max, responda para mim, para que o nosso ouvinte conheça um pouquinho do senhor. O senhor é cuiabano, não? Não sou cuiabano. Já sou cuiabano de alma e coração, já tenho 2 filhas cuiabanas, eu sou goiano. Vim para cá, eu conheci minha esposa durante a residência médica em São Paulo, ela é daqui, mora aqui. E casei, estou há 11 anos aqui, feliz, com 2 filhas cuiabanas. Um beijo, Júlia, um beijo, Luísa. Papai ama vocês. Que bom! Então quer dizer que foi aquele amor de residência em tempos de faculdade? Já na pós-faculdade. Pós-faculdade, né? E ela, minha chefe, ela era 1 ano na frente na residência, a Renata, que também é cardiologista. E vim para cá, sou apaixonado pela cidade, eu sou do Centro-Oeste, sou goiano, né? Então amo o calor, amo essa cidade grande, mas com ar ainda interiorano. E minha vida é aqui, não vou mais embora. E gosta de piqui ou não?
Rapaz, eu sou um goiano meio falso. Eu não gosto de piqui. Na família já tentaram até me deserdar, porque eu não gosto de piqui. Goiano que não gosta de piqui de moda sertaneja tem alguma coisa errada. Não, mas aí de moda sertaneja eu gosto. Aí gosta, né? Não, aí eu gosto. Aí eu já sou bem goiano. Te interrompi, você ia dizer, já foi chamado alguma coisa? Já comi a cabeça de pacu. Já comeu a cabeça. Então não vou embora mais. Então substituiu o piqui pela ventrecha do pacu. Uma belíssima substituição, eu diria. Os goianos que me perdoem, mas a ventrecha é melhor do que o piqui. Dr. Newton é cuiabano? Não, eu sou mineiro. Mineiro, uai. Moro em Cuiabá há 26 anos já. Vim com a minha esposa também. Ela é mineira também. A gente veio um convite profissional, né, que eu recebi na época. E não tínhamos ninguém aqui. Hoje já tem a família, né, mas os filhos cuiabanos e outros parentes que depois vieram, mas a gente veio quase que numa aventura, assim, né? E nos demos bem, gostamos bem da cidade, nos adaptamos, somos felizes aqui, né? E igual o Max, não vamos mais. Não vai mais, né? Agora também não dá para falar com mineiro sem perguntar se gosta de queijo, né? E pão de queijo, né? Isso aí é paixão, Eu né? gosto, uai. Um queijinho, um pão de queijo, meu Deus. Isso a gente consegue aqui, né? Dá para matar a saudade. E agora a pergunta crucial, é galo ou é raposa? Cara, eu não tô falando de futebol ultimamente, então a já resposta definiu, né? tá clara, né? Tá beirando a terceira. Pra mim tá difícil falar de futebol ultimamente. Vivemos momentos difíceis. Momentos difíceis. E você, o Dr. Max, torce para que time? Sou corintiano, graças a Deus. Terminamos a entrevista, tá encerrado o programa. Uma das minhas maiores qualidades. Brincadeira, né? Eu não tenho nada contra corintiano, apesar de não ter nada a favor também, né? Palmeirense. Não sou não, eu sou Flamengo. A verdade é que eu sou flamenguista. Muito bem. Gente, olha, feitas as apresentações, a gente procura saber isso do nosso consultor aqui, senão a gente não tem como zoar dele no programa seguinte, né? A gente... Perfeito. O Dr. Max, a gente não vai querer que o Cruzeiro vá para a terceira divisão para zoar tanto assim o nosso amigo, Não, né? de forma nenhuma. Se for, a gente não vai comemorar, né? Meus amigos, eu tenho grandes amigos cruzeirenses. São Paulo, como eu morei lá muitos anos, tem gente de todo o país. E os mineiros, que são meus mais próximos amigos mineiros, todos são cruzeirenses. Então eu fico com o coração sentido, mas o bullying é livre, né? No grupo do WhatsApp da residência, o bullying é livre. Doutor Max, o senhor é um médico jovem, o que o levou a optar pela medicina, em especial a cardiologia? Nossa, pergunta interessante. Assim, eu sempre quis ser cardiologista. Aí eu descobri que precisava ser médico para ser cardiologista. A minha terra, em Goiás, eu sou de Morrinhos. É região endêmica de Chagas. Então, minha avó, a mãe do meu pai, falecida Dona Alice, tinha Chagas e a família toda tinha. E eu sempre fui muito cedo, né, desde muito cedo com ela ao cardiologista. E eu ficava encantado com ele vendo aqueles riscos e falando que o coração estava batendo legal, que a minha avó tinha marca-passo. Aí me perguntava se eu queria ser cardiologista. Aí eu descobri que precisava ser médico. Então eu fui fazer medicina para ser cardiologista e me mantive nessa trajetória assim. Durante a faculdade não pensei em fazer nada a não ser cardiologia. Para cuidar do coração? Para ajudar. Aí chega lá, o doutor Newton, olha só, ele chega lá para aprender a cuidar do coração, encontra outro coração que cuida de coração e os dois corações se encontram, que a esposa também é cardiologista, sim, né? Sim, ela é cardiologista. E minha cunhada é cardiologista, meu sogro é cardiologista, então no final de semana provavelmente a gente não fale sobre pediatria. É uma história bacana, bonita, né? Doutor Max, e o senhor? O que o levou a optar pela medicina, em especial, Dr. Newton, pela urologia? Então, eu sou de Barbacena, né, uma cidade do interior de Minas, e morei a vida inteira bem pertinho da faculdade, que lá tem a faculdade de medicina, né, que esse ano agora completou 50 anos. E vendo ali aquele movimento de aluno para cá, aluno para lá, eu falei, eu quero ser isso aí. Mas quando eu entrei para a faculdade, eu não tinha ideia, né, de especialidade, diferente do Max, que já se propunha desde cedo fazer a cardiologia. Eu não tinha ideia do que eu gostaria e fui vendo dentro da faculdade. Eu gostei mais das áreas cirúrgicas, né, que envolviam cirurgia, algum tipo de cirurgia.
tinha algumas dúvidas, mas aí por influência de um professor com quem eu me identifiquei muito, que era o nosso professor de urologia, até já falecido hoje, aí eu resolvi seguir esse caminho e fui feliz, assim, eu acho que é uma especialidade muito boa. Aliás, o senhor tem um outro mineiro, um ilustre mineiro que foi também urologista, Juscelino Kubitschek de Oliveira? Exatamente, inclusive é o nosso patrono, né? Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia, falecido, né? Grande Juscelino Kubitschek. Grande JK. Eu soube isso na visita ao Museu JK em Brasília, inclusive tem lá os instrumentos que ele usava, né? Na sua clínica, lá no centro cirúrgico, enfim. Já teve a oportunidade de ir lá no museu, não? Já fui, muito bacana, né? Visitei. Muito bacana. Fui lá várias vezes. Eu coordenava um projeto com crianças aqui. Todo ano a gente levava um ônibus de criança para Brasília, na época da Polícia Rodoviária Federal. E a gente fazia questão de levar as crianças lá no Museu JK para conhecer essa parte tão importante da nossa história. 12 horas e 13 minutos. Disfunção erétil. Vamos conversar sobre este assunto. Dr. Newton, não é fácil falar sobre esse assunto. Ainda existe muito tabu, né? Verdade, Vanderlei, não é fácil, né? A gente sente, né, que os homens, quando vão ao consultório, geralmente é com outra queixa, no desenvolver da conversa, se você provoca, ou às vezes mesmo não provocando, ele acaba falando isso aí em segundo plano, né? Porque realmente existe uma dificuldade da pessoa assumir, né, que está com problema, que está com alguma dificuldade na ereção, né? Isso não é uma coisa que talvez o homem não tenha facilidade para falar com a sua parceira, com seus amigos, com algum familiar. Ele acaba ficando embutido, fica escondendo, né, tentando se resolver de uma maneira ou outra por conta própria. E muitas vezes não consegue, aliás, a maioria das vezes não consegue, né? Vai desenvolvendo o problema, vai se aprofundando nesse problema, porque aí vai entrando uma carga psicológica em cima, né, que acaba potencializando tudo. E aí vira esse tabu, né? Por isso que a gente optou por fazer esse primeiro programa, chamando as pessoas para esse bate-papo, dando abertura, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre a disfunção erétil. A propósito, eu quero parabenizá-los, viu, pela escolha do tema, porque a gente já está aqui fazendo programas de saúde, já vamos para 2 anos, e nós nunca falamos desse tema, e eu fiquei muito surpreso quando vocês propuseram este tema, porque realmente é um assunto que atinge boa parte da população masculina e que existe tanto tabu. O que aqui se atribui, Dr. Newton? Seria uma questão cultural a pessoa ter dificuldade de tratar desse tema quando envolve ela mesma? Eu acho que sim. É cultural, é o machismo, né? É a forma de criação do homem, né? Historicamente, né? A gente vive isso aí, vivencia isso aí nós mesmos, né? Podemos lembrar da nossa infância, como que era, né? Se a gente tinha abertura para conversar esses assuntos com nossos pais, a gente não tinha, né? Então, aprendia na rua, com os amigos, né? Como que era a coisa. E isso fica enraizado na personalidade do homem. E a gente vê que é uma dificuldade que fica para o resto da vida, né? Para se abordar esse assunto, se conversar sobre isso aí para o homem e admitir, né? Que, entre aspas, né? Que ele está impotente é uma carga muito grande, muito pesada, né? Então é difícil para ser abordado, e a gente procura estimular, porque existem hoje, né, já muitos recursos. A medicina desenvolveu muito nos últimos anos em forma de tratamento para esse problema. Hoje é um problema perfeitamente tratável, possível de se resolver? Perfeitamente, em qualquer das causas, tá? A gente tem tratamento para todo tipo de disfunção. Muito bem, a gente vai falar sobre essas causas daqui a pouquinho. Dr. Max Wagner, o senhor é cardiologista. Quando alguém chega a admitir, eu estou com um problema de disfunção erétil, eu estou com impotência, já é um sinal de alerta para o problema cardíaco ou não? Excelente pergunta, Vanderlei. Sim, respondendo de forma direta, sim. Dentro da cardiologia, primeiro, se a gente pegar a disfunção erétil, o Newton, que é mestre nisso, vai definir melhor, mas se a gente pensar só do ponto de vista hidráulico da ereção, que é um cano que vai sangue, se eu tenho um problema nisso, talvez outros vasos também vão ter problema. Então, a gente já sabe dentro da cardiologia que a disfunção erétil pode ser uma ponta de um iceberg de outras doenças em conjunto, principalmente aquelas que acometem os vasos, sejam eles no coração, no rim, no cérebro, ou seja, uma doença aterosclerótica, a causa dessa disfunção erétil. Então, hoje no consultório do cardiologista,
além de perguntar de sintomas comuns, tá tendo dor no peito, falta de ar, batedeira, tá tudo bem com a ereção, tá tudo em dia, a gente tenta abordar de uma forma, como já foi falado aqui, que é um tema difícil, mas se ele sinaliza que tem disfunção erétil, eu já tenho que partir do pressuposto que esse paciente, e a gente pode discutir isso melhor, mas 40% de chance de ter um problema cardíaco associado. Ou seja, então já é motivo para fazer um tratamento mais complexo, já se preocupar com a situação cardíaca, porque o problema pode estar de ordem cardíaca. E aí não implica só na questão erétil, implica na vida da pessoa. A gente entende já a disfunção erétil na cardiologia como um possível sinal / sintoma de uma doença cardiovascular. E sim, aí implica, eu tenho que olhar com mais carinho, ou seja, eu vou fazer uma avaliação deste paciente, às vezes usando até algum outro método que eu não usaria. Ou seja, eu vou usar um método um pouco mais sensível para buscar a doença coronariana, que é a principal causa de morte. Ou seja, doença coronariana é entupimento das artérias do coração, que leva a angina, infarto, necessidade de cirurgia cardíaca. Então a gente já olha com bastante carinho. E aí a gente vai ver que os fatores de uma das causas da disfunção erétil, eles são muito parecidas, são os mesmos fatores de risco para doença cardiovascular. Pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade. Então a gente olha com bastante carinho sobre isso. Muito bem, 12 horas e 18 minutos. Antes de chamar o intervalo, deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Newton aqui, para a gente quebrar um pouco a tensão aí, para o nosso ouvinte ficar mais à vontade, caso queira alguém se manifestar. Doutor, como é que é para o cidadão? Geralmente há um constrangimento quando chega no consultório para poder falar que está com problema de disfunção erétil, né? Às vezes deve ter gente que deve dar 500 voltas para poder chegar e dizer, olha, meu parceiro está me deixando na mão. É mais ou menos assim? Isso é meio dentro da própria pessoa chegar e contar que está com problema, doutor? Não, é a maioria dos casos, né? Nem todos os homens vão acompanhado de suas esposas para consulta, né? Aliás, deve ter alguns que nem contam, né? É verdade. Então a gente... Na cardiologia é um pouquinho diferente. A gente tem que procurar realmente abordar, questionar, né? Dentro da... né? Que a faixa etária é que esse problema mais aparece é acima dos 50 anos, né? Então fica meio misturado ali com os problemas da próstata e tudo mais. Então a gente procura perguntar, né, dentre os sintomas, como é que está urinando, como é que é e tal, e pergunta também sobre a parte sexual, tem algum problema na parte sexual, está tudo funcionando bem, tá, não está? E aí a maioria fala, né, que realmente, né, se tem algum problema, eles manifestam. Mas a maioria das vezes tem que ser estimulado, ele começa a relatar outros problemas, mas senão... tem alguns casos também, que acho que aquele é o caso do, né, quando a pessoa já está realmente, já passou do limiar de tudo, em que ele vai buscar especificamente uma consulta para isso, né? Já chega com essa queixa. Às vezes já passou por outros colegas, já está tentando alguma forma de tratamento que não está dando certo, né? E vem buscar uma segunda opinião. Muito bem. 12 horas e 20 minutos, programa Medicina Solidária aqui pela Metrópole FM. Hoje os nossos consultores, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista, Dr. Newton Tafuri, médico urologista. E o nosso tema é disfunção erétil. Vamos conversar sobre este assunto? Muito bem, a gente continua essa conversa depois do nosso intervalo. O programa Medicina Solidária volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. A solidariedade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. O Sicredi convida você a ser solidário no combate à fome. Faça um Pix com a sua doação e contribua com a compra de cestas básicas para famílias do nosso município. A cada R$1 doado, a Sicredi Ouro Verde doará mais R$1. Saiba mais em sicredi.com.br/dia C ou na sua agência. Sicredi, juntos para transformar desafios em esperança. Vem aprender, vem transformar, vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Com o seu IPTU, Cuiabá está indo para frente com novas ações. Centro de Educação Infantil Cuiabano, o SEIC. Antes não tinha. Agora tem. Novas praças,
2 novos viadutos e mais de 140 ônibus novinhos. E para Cuiabá continuar avançando, pague seu IPTU até 16 de agosto com 10% de desconto à vista ou parcelado em 4 vezes sem juros. Sua guia pode ser retirada no site da Prefeitura. Prefeitura de Cuiabá. Estamos apresentando o programa Medicina Solidária. 12h22, de volta com o programa Medicina Solidária aqui pela Metrópole FM, nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira, tá bom? Você está convidadíssimo a acompanhar aqui todos os dias ao meio-dia os nossos programas de conteúdo. Segunda-feira é dia do programa Medicina Solidária. Teremos sempre 2 médicos consultores, às vezes batendo papo conosco e entre eles e às vezes trazendo um terceiro médico convidado, tá bom? Terça-feira é dia do programa Agroligadas, das meninas do movimento Agroligadas, conectando o campo e a cidade. São mulheres falando do agro. Na quarta-feira tem o programa Livre Alimentar, porque informação também alimenta. Leda Alves sempre traz alguém para falar sobre inclusão alimentar, falar sobre as questões de intolerâncias e alergias alimentares. Então, programa Livre Alimentar toda quarta-feira. Quarta-feira tem também, no final da tarde, o programa Prosa Jurídica. E vem um programa novo aí, já uma super novidade para você. Não vou contar agora não, porque a gente vai trabalhar a estreia desse programa para a semana que vem. E vai ser um programa para dar o que falar, tá bom? De volta então com o nosso Medicina Solidária. Outro dia eu falei aqui, Medicina Rodoviária. Olha só, verdade. Eu ia falando agora Bom Dia Metrópole, mas não é. E eu vou explicar porque que eu falei Medicina Rodoviária. Porque eu trabalhei 23 anos, eu sou um policial rodoviário federal veterano. Agora é chique, doutores, a gente não fala aposentado mais, né? Agora são os veteranos da PRF. Então eu sou um PRF veterano. E lá tinha, agora acho que mudou a nomenclatura, mas se chamava Núcleo de Acidentes e Medicina Rodoviária. E isso ficou muito tempo na minha cabeça, porque era um núcleo que eu tinha uma relação muito próxima com ele, né? Ah, vai lá no Núcleo de Acidentes e Medicina Rodoviária, vai lá na Medicina Rodoviária. Aí outro dia, o dia que a doutora Natasha e o doutor Ludmila estavam aqui, eu falei Medicina Rodoviária. Então, não se assustem se de repente eu falar rodoviária, ou se de repente eu falar, estamos de volta com o programa Bom Dia Metrópole, que é o programa de todos os dias. Doutores Newton Tafuri, médico urologista, e doutor Max Wagner de Lima, médico cardiologista. Hoje o tema do programa é disfunção erétil. Vamos conversar sobre este assunto? E aí, a gente, até o doutor Max alertou aqui, né? Vamos esclarecer, doutor Newton, o que caracteriza disfunção erétil? Porque senão, de repente, tem muita gente aí que às vezes vai estar na dúvida. Do que está falando? Então, por favor. Então, tecnicamente, se for para a gente definir o que é a disfunção erétil, seria a incapacidade, né, parcial ou total de um homem obter uma ereção que seja, né, com uma ereção com uma rigidez suficiente, capaz para que ele consiga manter uma relação sexual, né, ter a penetração, manter essa ereção até chegar o orgasmo. Essa é a definição técnica. Muito bem. Popularmente falando, teu parceiro está te deixando na mão, né? Isso, popularmente falando seria isso. Existe um termo mais popular assim ou não? Tem. Que o pessoal usa, doutor? Vamos dar uma linguagem. Ah, eles falam de tudo, né? Usam vários termos. Eu tô broxa, né? Tô impotente. De vez em quando tem umas pérolas. Conhece algum, doutor Max? Não tô dando mais no couro, né? Tô dando mais no couro, né? Mas isso aí só então usa... só simplificaram, não tô dando conta mais, aí você já tem que imaginar que é isso aí. Sim. Mas o cara nunca fala, eu não tô dando, ele fala, ih, fulano não tá mais dando no couro, fulano não tá dando conta. Tem um amigo meu. Um amigo meu. Às vezes o culpado é o amigo, né? É o amigo. Pode acontecer também. Muito bem, então tá, gente, olha só, o tema quanto é importante, principalmente para o público masculino e em especial acima dos 50 anos. É ali que começa a aparecer, doutor? Sim, a idade, né, de risco maior para surgimento dos sintomas é acima dos 50 anos, né, porque vem junto com outras doenças também que acabam sendo fatores de risco para disfunção erétil, né. Abaixo disso também pode acontecer, né, disfunção erétil em jovens, às vezes acontece, homens bastante jovens inclusive, mas já entra mais aí as causas psicogênicas, né, como principal nessa faixa etária. E pode acontecer muito mais jovem?
Pode acontecer. Pode acontecer? A gente vê alguns casos. Não é tão frequente, mas a Uhum. gente vê alguns casos no consultório e às vezes são casos difíceis de você manusear, né? De você conseguir uma solução, porque já envolve a participação de um outro profissional, porque tem que ter abordagem psicológica, talvez do psiquiatra, né? Para tentar quebrar esse ciclo, porque muitas vezes é um tabu, é um mito, que aquele rapaz jovem vem da sua infância, da sua adolescência, que acaba criando um bloqueio, né? Para que ele tenha um bom desenvolvimento sexual. Muito Mas bem. acontece. Quero deixá-los à vontade, doutor Max, se de repente quiser abordar algum tema com... Ah, não, sim. Newton, existe uma mensuração, vamos dizer assim. Nós homens, quando a gente pensa com uma cabeça de 18 anos, a gente imagina que a gente vai ter menos problema ou mais capacidade de ter relações. Então, assim, o cara com 60, 70 anos, é normal ele ter menos ereção. Ele não chama isso de disfunção erétil, é uma evolução natural. Porque eu vejo no consultório, principalmente na cardiologia, que a média está ali em torno de 65 a 75 anos no consultório. Alguns homens falam, doutora, tá diferente, quando eu tinha 50, eu tenho que tentar falar. Vai estar diferente mesmo. Existe uma média normal, assim, de ereção, claro, depende de estímulo, mas se estimulado, né? É difícil você estabelecer uma normalidade, né? O que é o normal para uma pessoa, para uma população de pessoas, porque é uma coisa assim muito individual. Desde a adolescência, fase adulta, cada um tem um ritmo, né? É difícil, não existe uma média. Mas quando o paciente percebe que ele mesmo queixa, que ele está tendo, né, esse diferente, que está tendo menos estímulo, menos ereção, a ereção não está com aquela qualidade toda, é óbvio que com a idade isso vai caindo, né? Por vários fatores. Baixa de hormônio, da testosterona, né? Essas lesões vasculares que com a idade vão ocorrer na maioria dos pacientes, né? Tem os diabéticos, os hipertensos. Então, assim, não dá para aos 60, 70, é óbvio, ter o mesmo desempenho do que aos 20, aos 30, né? Isso vai acontecendo. E aí entra muito a cabeça da pessoa se adaptar com aquele novo ritmo, né? Entender que aquilo ali, digamos, seria o novo normal para ele, né? E se ele não estiver satisfeito, né? Se sentir que está faltando alguma coisa, ele vai buscar tratamento, né? E hoje em dia a gente dispõe de muitos recursos para isso. Se a gente fosse dividir as causas em 3 grandes causas, então seria uma causa psicogênica, uma causa orgânica e as mistas. É mais ou menos isso, Newton? Mais ou menos isso, né? A disfunção erétil psicogênica mais para a faixa jovem, né? E naqueles pacientes acima de 50 anos vai entrar as causas orgânicas, que aí são várias, né? As vasculopatias, o diabetes, neuropatias, o uso de determinados medicamentos, pacientes que já passaram por cirurgias de próstata, né? São várias causas. E a mista é muito presente, porque é difícil com o homem que tenha realmente uma causa orgânica, que também não vai ter um peso psicológico em cima. Então é um fator até complicador para os casos. Ou seja, no consultório o tema disfunção erétil é uma visão multi, né? Você o urologista, provavelmente um trabalho muito próximo com a psicóloga ou com o terapeuta ou psiquiatra, e dentro da sua primeira avaliação existe toda uma sequência de exames. Como é que funciona? Sem dúvida. A gente vai buscar primeiramente o histórico, né? A amnésia, o histórico daquele paciente, de doenças prévias, de tratamentos prévios, cirurgias, que medicamentos usa, né? Vai ver a idade, né? Se ele tá no grupo de risco. Paciente obeso, né? Que assim, hoje em dia está aí com a síndrome metabólica, depois você pode falar melhor para nós sobre isso aí, que acomete muitos homens, então que caracteriza pela obesidade, hipertensão, né? Diabetes. Então isso aí tudo são as grandes causas, né? Se for abordar qual a doença assim, que mais dá disfunção erétil, eu acho que é o diabetes, não tem dúvida, né? O índice entre os diabéticos é muito alto. Quando o senhor fala psicogênese, foi essa... Psicogênico. Que você é uma questão psicológica, doutor? Isso. Principalmente, não? A questão psicológica. Vou pedir ao senhor só para falar mais pertinho do microfone. Questão tá? psicológica, como eu já disse anteriormente, né? Por exemplo, eu tive um paciente que ficou muito marcado para mim, que eu posso falar aqui, de muitos anos atrás.
Paciente jovem, não vou lembrar a idade, mas é de 20 e poucos anos, né? Abaixo de 30 com certeza, que foi no consultório, me relatando isso, que não conseguia ter ereção de jeito nenhum, porque um dia ele foi numa, acho que dessas benzedeiras aí do interior, e a mulher falou para ele que ele não ia ter, que ele não ia conseguir ser homem e que ele não ia ter ereção. Meu Deus. E ele não tinha. Ele acreditou e pronto. Ele acreditou, aquilo ficou enraizado na cabeça dele, e ele de fato não conseguia. Assim, o que eu tive que fazer? Né? Pegar uma droga injetável, um vasodilatador, que é até uma das formas de tratamento, aplicar diretamente no pênis dele. Eu mesmo apliquei e deixei ele a sós, à vontade, para ele se estimular, para que a ereção ocorresse. E ele disse que não era bem assim, que o mecanismo de ereção dele estava perfeito, estava normal, não havia motivo algum para ele acreditar não ter ereção. E depois ali eu encaminhei ele para uma avaliação psicológica. Mas é mais ou menos isso. Com né? esse exemplo, o senhor eliminou a pergunta que eu ia fazer, que se existem casos especificamente psicológicos, né? Que é uma coisa que a pessoa botou na cabeça aqui em cima que a de baixo não está funcionando. Existe, com certeza. Né? Mesmo, né? Nos dias atuais, com a quantidade de informação que todo mundo tem acesso, né? Ainda existe isso aí. E se eu puder contribuir um pouquinho, Claro. A gente vive a era do estresse. Né? A gente hoje está acessível a todo tempo, a tudo e a todo momento. Então, por exemplo, eu vejo bastante isso. Assim, os homens, a sociedade, os homens, todo mundo acaba se cobrando muito. Então você tem que ser um bom pai, um bom empresário, um bom amante, fazer academia. E isso tudo gera uma carga de estresse no consultório hoje que a gente vê. Posso falar como cardiologista, cada 10, 8 estão com um nível de estresse muito alto, independente do que ele me procurou. Uhum. Isso tem impacto na vida sexual, não tenho dúvida disso, né, Nilton? Sem dúvida. O estresse, né? A carga de estresse, e mesmo porque isso consome uma energia da pessoa, né? A energia que nós temos é uma, que você vai usar no seu dia para você trabalhar, para você namorar com sua esposa, com sua parceira, né, se divertir, assistir uma TV, tudo isso consome energia. E se você e o estresse, ele te consome muito. Se você gasta muito, no final gasta muito com trabalho demais, tá? Trabalho de noite, trabalho de dia, vai sobrar o que depois, né? Não tem, falta energia mesmo. E tá aí uma coisa que o Dr. Max colocou bem antes, né? Que quando a gente tá ali muito jovem, né? Você tem muito mais vitalidade física, disposição física do que você tem depois dos 40, 50 e por aí vai. E aí soma-se a isso, Dr. Max, por exemplo, quando a gente tem ali na faixa dos 20 aos 20 e poucos anos, com algumas exceções, ninguém é pai, ninguém tem preocupação com o filho. A carga de estresse, né? eu brinco, né? Quando meu estresse pensar que o meu estresse na vida já foi tirar uma nota em matemática ou em português, o mundo ia acabar. A gente ali na faculdade, 20 e poucos anos, nosso estresse maior era uma prova final. Hoje em dia, né, o nível de estresse subiu muito. Então, você diminui o seu nível hormonal, aí o Tafuri vai explicar isso melhor, mas você diminui o hormônio, aumenta estresse e idade que vai pesando ao longo dos anos, acaba fazendo um caldeirão propenso para gerar disfunção erétil. E aí a abordagem, por isso que ele falou, é multifatorial. Às vezes vai ter que mandar o cara descansar um pouco. O empresário está preocupado às vezes lá, bater meta da empresa, a empresa vai quebrar. Nós estamos aqui vivendo a pandemia, né? Quantos pais de família saíam de casa para pensar como é que é trazer comida para dentro de casa? É impossível pensar que essa pessoa não vai ter algum problema relacionado à sua área sexual. Indiscutivelmente. E acostuma, doutor Max, chegar pessoas que vão ao seu consultório tratar da questão cardiológica ali e que ainda não se deram conta de que ele deveria também procurar um urologista. Há uma confusão nisso tudo, não? No cardiologista é interessante pelo seguinte, o que eu noto é que ele vai fazer um check-up para ver se o coração tá bom para fazer uso de alguma medicação para disfunção erétil. Que aí no final do meu feedback com o paciente, eu digo, doutor, não que eu precise, mas se eu precisar, eu posso tomar os remédios para, né, os famosos aí para disfunção erétil.
Eu falo, mas o senhor tá com problema? O senhor não falou, não, eu não tenho, mas vai que eu preciso. Eu falo, olha, é bom o senhor ir no urologista, porque tem uma gama de remédios. Às vezes o caso do senhor nem é remédio, ele vai ver sua parte hormonal, que aqui no consultório da cardiologia eu não pedi a parte hormonal, porque não é meu escopo, eu não sei avaliar, não sei tratar. Vai lá com o urologista, o senhor já foi ver sua próstata, que é outro... Né, outro fator, né? Não, e outro ponto delicado para o homem, né? Uhum. Então eu falei, olha, já faz seu check-up urológico, o senhor tem que ver sua próstata, o senhor já vai discutir isso com ele. Mas esse movimento inverso, o cara vai e no final ele manda assim, posso? Já que tá tudo bem? Fala, mas o senhor tem? Não, calma aí, vamos ver. Opa. Aliás, doutor, para cardiologia, esses estimulantes aí, não sei se é esse o nome que a gente usa, esses remédios que a pessoa usa para disfunção erétil, se ele usa sem o acompanhamento médico, sem a indicação correta do médico, para cardiologista deve ser um problema, não? Qualquer remédio sem boa orientação é problema. Mas especificamente mas isso, quando então... a gente vai pegar medicamentos que existem associações que não podem ser feitas, e aqui já existe um mito para a gente quebrar, né, Tafuri? Que assim, não é porque o paciente toma remédio do coração que ele não vai poder usar, que ele vai morrer. Não, não é isso. Tem certos tipos de remédios que não podem ser tomados juntos. Então ele tem que conversar isso com o seu cardiologista, com o seu médico, com o seu clínico, com o seu urologista, para avaliar interações medicamentosas de muito alto risco. Então esse é o grande X em relação a medicamentos. E o paciente hipertenso tem algumas classes que aumentam a chance de diminuição de libido. E aí ele já trata a diminuição de libido como um problema relacionado à disfunção. O problema não está com disfunção erétil, ele está com problema de libido. É raro acontecer. Então, se acontecer, ele tem que conversar com o médico. Por isso que a gente fala, olha, você vai tomar um remédio e voltar daqui 30 dias. Para saber. Porque se ele teve disfunção, tem várias classes de remédios. Por exemplo, para pressão alta, que a chance é menor. A gente vai lá e vai trocar, vai orientar ele. Então, essas questões delicadas. E a associação de medicamentos para disfunção erétil, os mais conhecidos, e um remédio especificamente na cardiologia, o risco de morte é grande. Por isso que ficou esse trauma. Dr. Newton, existe muita negligência por parte das pessoas nesse uso indiscriminado do medicamento para tentar corrigir uma disfunção erétil? As pessoas ainda não têm noção da seriedade que seria isso? Como é que você vê isso no consultório? Demais, porque hoje em dia você vê jovens, né? Jovens que eu falo de 16, 18, 20 anos, né? Usando essas drogas. Mas como droga recreacional. É recreacional. Então, desculpa te cortar, mas o cara quer se mostrar mais do que normal. Isso, exatamente. Isso, né? Uma vibe um pouco diferente. Então, chama atenção no consultório. Até às vezes, pra mim, assim, o cara... doutor, eu tomei... Mas, cara, você tem 18 anos. É inconcebível. Me tem, então, com frequência? A venda é livre, né? Não se exige receita para vender esse tipo de medicamento. Nunca exigiu. Deveria ter, né? Para esse caso. Ter. Então, eles usam. E nos pacientes também que precisam, existe uma automedicação muito grande. Porque o meu cunhado toma, me deu, meu amigo. Então, assim, existe. Né? E a pessoa, peguei às vezes, emprestado, tomei, achei bom e foi. Mas e o risco, vai né? correr um risco, assim. O risco existe, né? Ele não é assim tão alto, mas é um risco que existe, né? Que você não deveria fazer dessa maneira. Se você tem acesso, né, a um médico, a uma informação mais qualificada, sempre procurar fazê-lo sob orientação. Muito bem. Gente, são 12 horas e 41 minutos. O programa Medicina Solidária, hoje conversando aqui com os nossos consultores, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista, Dr. Newton Tafuri, médico urologista. E o tema, disfunção erétil. Vamos conversar sobre este assunto? Que tal a gente continuar conversando? A gente volta então daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Medicina Solidária volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. A Unimed Cuiabá criou uma maneira de ir até sua casa, para você consultar o médico na segurança e conforto de seu lar. Telemedicina ambulatorial Unimed Cuiabá. Consulta médica por videochamada pelo celular, computador ou tablet, mas com a mesma atenção e cuidado de sempre. Acesse o site unimedcuiabá.com.br e veja as especialidades disponíveis. Unimed Cuiabá.
cuidar de você. Esse é o A plano. solidariedade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. O Sicredi convida você a ser solidário no combate à fome. Faça um Pix com a sua doação e contribua com a compra de cestas básicas para famílias do nosso município. A cada R$1 doado, a Sicredi Ouro Verde doará mais R$1. Saiba mais em sicredi.com.br/dia C ou na sua agência. Sicredi, juntos para transformar desafios em esperança. Você é super. Se não lança raios, tem a visão além do alcance. Se não enfrenta monstros, mata um leão por dia. Se não se transforma, se reinventa. A criatividade é o seu superpoder para superar desafios. E se precisar de uma força extra, conte com a Company Comunicação. Das mídias de massa às redes sociais, aqui a sua marca está em ótima companhia. Vamos trocar uma ideia? 65 98123 0246. Estamos apresentando o programa Medicina Solidária. 11h43, meio-dia e 43, estamos de volta com o programa Medicina Solidária e no programa de hoje estamos aqui com os nossos consultores, Dr. Newton Tafuri, médico urologista, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista. E o tema, preste atenção, disfunção erétil. Vamos conversar sobre este assunto? É sobre isso que nós estamos conversando. Dr. Newton, o Dr. Max falou algo também lá no início da conversa sobre a questão da idade. Eu não tenho mais o desempenho que eu tinha quando eu tinha lá meus 20 anos de boy, that's over baby, né? Então, assim, mas existe também um ditado que as pessoas associam muito, principalmente as pessoas mais experientes, que quando você é jovem se preocupa muito mais com a quantidade. Quando você amadurece, você quer muito mais a qualidade. Isso é uma maneira bacana psicologicamente de enfrentar o problema? Sem dúvida, né? Você tem que orientar o paciente, né? Das expectativas. Tudo gira em torno da expectativa do paciente, né? A frustração vem quando você tem uma expectativa que você não consegue atingir, né? Se você espera muito e não consegue, você vai ficar muito frustrado. Se você já tem uma expectativa mais alinhada com a sua idade, com a sua vida e tudo mais, acho que aí a frustração já não é tanto. Então a pessoa tem que ter a cabeça boa, né? Se ele não consegue por si, ele pode ser orientado pelos profissionais, né? Saber que realmente com 50, 60 não tem como ser como aos 20, 30, né? Mas dá para ter uma vida sexual saudável, mesmo porque as mulheres também vão envelhecendo, vão tendo suas alterações hormonais e também já tem uma queda natural também na procura pelo sexo da parte das esposas, das parceiras, né? Então é uma questão de adaptação. E tem gente que tem cabeça boa para isso, tem gente que não tem. E aí entra o problema, quando a pessoa não faz essa contextualização. Eu envelheci, eu não tenho mais os meus 20, 30 anos. Aí acho que entra talvez o problema maior. O que o senhor acha, doutor Max? Sim, e aí eu acho que o que eu vejo no consultório é quando a parceira intervém de forma proativa, entendendo que o marido não está legal, ele está entrando no ciclo vicioso, que não tá tendo ereção legal, tá ficando deprimido, piora a ereção. E aí a parceira que vai com ele no cardiologista intervém na consulta. E fala, doutor, também não tá legal aquela parte lá não. Começa assim. E o cara no primeiro momento é constrangedor, né? Constrangedor. É o que eu falo, cara, você tem que ter a sorte de ter uma parceira que tá tentando te ajudar num problema que é do casal, mas ela tá vendo que você tá ficando abatido por isso. Pô, você já foi no seu urologista? Doutor, não quer ir no urologista. Não, você tem que ir. A parte metabólica do senhor tá ok. Você tá controlando bem a pressão, bem o diabetes. Vamos avaliar as causas, outras. E o urologista é o cara que vai te indicar o melhor método. Então, essa intervenção, aí sim, expectativa, realidade e a parceira junto. Isso eu acho que é uma das coisas que vai ajudar muito a quebrar o mito a partir do momento que o homem aceitar mais ir com a esposa no urologista. Muito Porque bem. no cardiologista a esposa até vai, né? Vai porque ela tá obrigando, cara. Ô, doutor, e realmente né, um dos problemas do homem, eu acho que o psicológico intervém muito, porque até admitir para a esposa, eu acho que deve ser muito difícil, não? Muito difícil, né? Administrar essa frustração, né? De buscar uma relação com a sua esposa e não conseguir, né? E falhar naquele momento, para o homem é muito ruim, né? É o que o Max falou, entra num ciclo vicioso, né?
Ele falha, ele entra em depressão, ele já fica pensando que na próxima vez como é que vai ser, e isso aí já cria uma outra dificuldade para ele. Então é uma bola de neve que vai só crescendo. Então, e aí, e é tão interessante isso, porque assim, é tudo muito difícil por uma questão cultural. Porque se o homem entendesse, opa, peraí, igual, por exemplo, eu tô com uma dor no peito, eu tô com mal-estar aqui, eu vou procurar o cardiologista porque eu devo estar com algum problema, né? Eu tô perdendo o equilíbrio aqui, não tô conseguindo ficar em pé, tô com um zumbido no ouvido, tem alguma coisa errada aqui dentro, no meu labirinto. Então eu preciso procurar um médico. Opa, meu parceiro tá andando me deixando na mão aqui, né? Então tem algum problema de saúde, não é? E parece que já vai logo pro psicológico e afeta, né? Então quando deveria entender, opa, tem um sinal de alerta, vou procurar o médico. E aí, o Dr. Newton, a gente tá com o tempo já caminhando pro final aqui, mas é importante a gente destacar. Uma vez que a pessoa entenda que é um problema de saúde, que pode ser perfeitamente resolvido com um bom profissional, existem tratamentos que vai resolver esse problema? Sem dúvida, existem vários tratamentos, né? Para falar de tratamento, vamos falar primeiro das causas, né? Das principais causas, que a gente vai conseguir entender os tratamentos a partir daí, né? Então a gente vai falar do psicogênico, que é o do paciente mais jovem, né? Um psicogênico puro. As causas orgânicas, que aí são vários fatores de risco, que entra a idade, sedentarismo, obesidade, cigarro, né? O fumo é um grande inimigo terrível da função erétil, porque ele altera os vasos, né? E a gente depende do sangue chegar bem para ter uma ereção. Bebida alcoólica em excesso. E aí vem as doenças, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, as vasculopatias, coronariopatias, neuropatias, pós-cirúrgico de cirurgias pélvicas grandes, entre elas a cirurgia de próstata. Tem N causas. Tudo isso aí potencializado pelo lado psicológico, e aí vai criando as causas mistas, né? Então o tratamento vai ser, faltou falar também das alterações hormonais. O tratamento vai ser baseado principalmente na causa, é óbvio, né? Cada um vai ter uma causa e a gente vai buscar o melhor entendimento para isso aí. Então o psicogênico vai ser tratado mais com conversa mesmo, se precisar de um profissional especializado, se é uma coisa assim muito complicada que o urologista não dê conta de resolver, ele vai indicar um psiquiatra, uma psicóloga ou um psicólogo que tenha experiência na área sexual, né? Porque também tem que ter uma especialização para isso aí. E no caso das doenças, você vai tratar primeiro porque a pessoa se coloque, né? Tentar controlar aquela doença, que muitas vezes você faz diagnóstico no consultório de urologia de uma patologia, uma hipertensão, um diabetes, em cima de uma queixa da disfunção, né? Ou às vezes outras queixas. A pessoa vai que nem não sabe que é diabético, acha que está falhando, você vai ver o cara está com glicose 200, 300, né? Então está tendo um diagnóstico por conta disso. Controlar essas doenças, né? Estimular atividade física, perda de peso, controle do estresse, boa alimentação, são fatores adjuvantes no tratamento, né? E além disso você vai ter os medicamentos, né? De 20, 25 anos para cá foi desenvolvida uma classe de medicamentos, né? Que são vasodilatadores, que agem muito bem para a parte sexual, né? Que mediante um estímulo facilita com que o sangue chegue até o pênis com uma maior pressão, melhorando muito a qualidade da ereção. Funciona para uma grande maioria dos pacientes, né? Para aqueles que não conseguiram, com os medicamentos, com todas as outras orientações que a gente passou, você vai evoluindo na forma de tratamento. Existem as drogas injetáveis, né, que por mais que seja desconfortável a pessoa se auto-aplicar uma injeção no pênis, com um vasodilatador também, que vai provocar a chegada do sangue, consegue ter uma ereção. Esses pacientes não gostam muito, porque realmente tem dói, né, e nem todo mundo consegue se auto-aplicar. Por fim, você vai ter, para aqueles casos extremos que não melhoraram com nada, que são as disfunções realmente graves, né, que atingem um percentual até alto de homens, tratamento cirúrgico, que é a prótese, né? Antigamente ainda tinha revascularização do pênis e tudo mais, mas isso aí caiu tudo por terra, não funciona. Então o tratamento cirúrgico hoje se resume à prótese peniana. Aí você tem vários tipos, né? As maleáveis, semirrígidas, as infláveis, tem para todos os gostos. E com um índice de resolutividade muito alto, né? Satisfação do casal, né? Você medir a satisfação do casal com a prótese peniana, ela gira em torno de 90%, 92%. Então
É show. Ou seja, então, se a pessoa começou a sentir que há um problema, procura o profissional e faz o tratamento adequado, a chance de se resolver o problema é gigante, é quase que total, e na pior das hipóteses existem essas outras situações que chegaria ao extremo, que seria o uso de uma prótese, mas o senhor falou algo tão interessante que proporciona aí acima de 90% de satisfação, não somente para o homem, mas para o casal. Isso é muito importante, porque o sexo ele é a dois, né? Ele é a dois. Não faz sexo sozinho, então... Inclusive a gente pede a participação da parceira nessa cirurgia, quando envolve cirurgia principalmente, porque o homem vai ficar praticamente pronto a qualquer momento, mas a parceira quer isso, tem vontade disso, não adianta a pessoa querer se tratar sozinha, então é um tratamento do casal e geralmente as parceiras vão junto nessa fase, já dão força, se adaptam, né? A longevidade hoje, tanto para homem quanto para mulher, está aumentando, né? E todos buscam qualidade de vida. E a atividade sexual faz parte dessa qualidade de vida. Muito bem. E nós já estamos caminhando aqui para o final. Dr. Max, e o senhor tem muitos problemas no consultório relacionados a essas pessoas que tentam solucionar o problema sozinho ou pela indicação do amigo, do compadre, que eu vi fulano, e aí acaba trazendo consequências graves para a saúde, ao invés da pessoa procurar um especialista, ele ficar tentando resolver sozinho? Sim, porque se a gente partiu aqui, a gente definiu isso, partir do princípio que a disfunção erétil pode ser um sinal ou sintoma de uma doença cardiovascular, né? A gente está falando aqui em 40, tem estudo que mostra que a chance de quem tem disfunção e não está controlando bem seus fatores de risco aumenta em 80% a chance de infartar. Esse cara está na farmácia comprando remédio, pegando do amigo, indo no país vizinho, que era muito comum algum tempo atrás, e aqui no país vizinho no Paraguai trazer remédio, ele está negligenciando, ele além de não ter, ele vai ter relação sexual, mas aí ele vai morrer não pelo remédio, mas porque ele tinha uma coronária entupida, e durante o ato sexual, que exigiu esforço, levou a um esforço cardíaco e ele morreu disso. Então, o problema que eu tenho, na verdade, da automedicação nesse caso é aumentar a parcela de pacientes que tem diagnósticos de hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, que é um grande mal para tudo, mas para disfunção é muito, porque ele estraga os vasos, né? Então, esse é o problema da automedicação, de você pegar o remédio do cunhado, né? Do amigo aqui do futebol, porque ele está negligenciando a saúde cardiovascular dele. Muito bem. O senhor, a hora que o Dr. Newton falou ali do tabagismo, o senhor expressou assim, vixe, e agora o senhor tornou a dizer. Então, o tabagismo, o cigarro, ele é um veneno para tudo, a gente sabe, mas para disfunção erétil ele é problema sério? Para tudo, porque a gente sabe que os vasos sanguíneos, dentro deles, a membrana mais rica deles chama endotélio. E o cigarro destrói o endotélio. O endotélio é quem produz óxido nítrico, que é uma substância que vasodilata, principalmente os corpos cavernosos, né? Então, assim, se a pessoa soubesse disso, ela ia repensar. Eu até sou favorável na carteirinha de cigarro, ao invés de falar de câncer pro homem, falar só da disfunção erétil. Cada cigarro que você queima, você tá queimando um pedacinho do seu parceiro. Assim, parece, aí. Talvez eu esteja sendo um pouco rico. Não, mas tem que ser. Mas assim, e a própria nicotina em si, né, o cigarro tem mais de 4.000 substâncias ruins, mas a mais comum, mais sabida é a nicotina. A própria nicotina tem uma ação direta em estragar os corpos cavernosos. Isso já é sabido, né? Há muito tempo. Então eu falo, cara, você pode fumar, mas você não vai fazer outras coisas. Você vai escolher o prazer. Vai escolher o prazer. Dr. Tafuri, algo que o senhor falou, que a gente abordou aqui em alguns momentos e que eu acho muito importante. A gente falou da questão do tabu, da pouca liberdade que o homem tem. Primeiro, de assumir o problema, segundo, de relatar para alguém, começando pela parceira, né? Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor atua como médico urologista há quantos anos? Então, eu tenho 30 de formado, fiz agora no final do ano, já vou para 31, né? Porque o tempo está passando muito rápido. Contando o tempo de residência, pode dizer que eu estou com 27 anos, né? Depois de terminada a residência, 27 anos de clínica urológica. Então, eu perguntei isso para perguntar para o senhor o seguinte. O senhor citou, né, a importância da parceira, o Dr. Max falou da parceira, que realmente é parceira, que ajuda, né, que
que tenta fazer você compreender e minimizar a situação. O senhor percebeu nesses 27 anos, assim, apesar de todo o tabu, que já existe uma evolução, que o homem hoje está começando a falar com mais liberdade e até a compartilhar com a parceira, já existem casos de que a esposa vai, acompanha e tenta ajudar no tratamento? Existe, sim. Lentamente, mas existe uma evolução. Não só nessa questão da disfunção erétil, como também nas questões relativas à próstata, né? Que os homens também têm um tabu com a próstata. E nós vamos ter a oportunidade de falar isso aqui nesse programa mais à frente, em outros programas. Então existe essa busca pela qualidade de vida, né, do casal, da longevidade. Então existe uma sintonia, sim, dos parceiros, que acaba levando junto ao consultório, um estimulando ao outro, né? E isso é muito bom, ajuda bastante no tratamento. Outra coisa, só pegando aqui a deixa das drogas recreacionais, hoje está na moda, não sei se vocês ouviram falar aí, do tal melzinho do amor. Comenta aí. Comenta aí que eu todo podcast tem alguém falando que já tomou o melzinho do amor. Tá na internet aí também, que é uma coisa que está proibido pela Anvisa, mas tem comércio aí por baixo dos panos, né? Paralelo. É tipo um sachê com alguma coisa doce e várias substâncias, e que a gente, na verdade, não sabe o que tem ali. Mas parece, né, que tem essas drogas vasodilatadoras na fórmula, né? Então a pessoa está achando que está tomando uma coisa natural, quando na realidade está tomando um medicamento que deveria ter venda controlada. Eu não sabia disso. Isso aí tem surgido problemas, Dr. Max? No consultório eu não peguei problema sobre isso, mas chama a atenção que, assim, tá muito evidente nas mídias sociais. É falado de uma forma, como o Tafuro falou, eu fui atrás porque eu tô vendo programa, podcast, alguém falando, tá o melzinho, eu falo, vamos dar um Google aqui e procurar. E aí é aquilo que é igual quem toma suplemento. Muita coisa não vem escrita que tem. Você tem que conversar com o seu médico. E assim, mas é natural. Lembrar que a cocaína também é natural, né? Ela vem da natureza. A maconha tá aí, né? Vem da natureza. Então, assim, não é porque é natural, é seguro. Converse sempre com o seu profissional, o profissional de saúde da sua confiança. Muito bem, gente, olha, que pena. Já estouramos, inclusive, o tempo do programa. Já são 12h59 e o programa Medicina Solidária vai chegando ao seu final. Hoje tive aqui a honra de conversar com o Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista, Dr. Newton Tafuri, médico urologista, e falamos sobre disfunção erétil. Dr. Newton, que honra tê-lo recebido. Muito boa essa conversa. Seja bem-vindo ao rádio e ao programa Medicina Solidária. E o mês que vem a gente volta novamente. Agradeço mais uma vez, é um prazer, né? Primeira vez aqui, de muitas que virão, com certeza. Vamos discutir vários temas daqui para frente, teremos convidados. E sempre pensando no público, né? Trazer informação qualificada para o nosso público em primeiro lugar. Obrigado, uma boa semana para o senhor. Dr. Max Wagner, que prazer conhecê-lo, recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao programa Medicina Solidária, Metrópole FM, e que a gente volte a se encontrar no mês que vem. Eu que agradeço a oportunidade de dividir aqui com o Newton, um profissional que extremamente respeitado e conhecido na área da urologia aqui no Mato Grosso. Falar sobre medicina, como eu disse, é sempre muito bom e a informação ela liberta, né? Então, se a gente puder trazer informação de qualidade, pra você ver, no horário nobre, nós estamos no horário nobre, pelo menos para mim, que sou um amante de rádio, é o horário que eu mais ouço rádio, é esse horário, falando de um tema tabu, mas é assim que a gente evolui, quebrando tabus e trazendo informação de qualidade. Obrigado e até o mês que vem. Até o mês que vem. Já que o senhor falou que é amante do rádio aí, se uma hora quiser, assim, na hora de folga da medicina, quiser fazer rádio, vem para Metrópole, que aqui sempre cabe mais um. Opa, surge uma nova profissão. Surge uma nova profissão. Viu, doutor? Entrou no estúdio, depois para sair não é fácil não, hein? Será? O que você acha, Nilton? Eu acho que Vamos sim. comentar futebol, fazer um podcast. Pronto, futebol. Aí. Aliás, você gosta de futebol, a gente transmite futebol aqui pela Metrópole. Bom, então ontem agora tivemos a alegria de transmitir a vitória do Cuiabá, rapaz. Opa! Ao vivo lá da Arena. Quarta-feira vai ter o Grêmio, né? E vamos atropelar o Grêmio também. E vamos ganhar do Palmeiras lá no Aliança. Que assim seja. Que assim seja, né? É isso aí. Tomara que o Cuiabá, né, embale aí na Série A e continue, para que a gente possa, quando voltar o público, né, ter o prazer de assistir os jogos aqui em Cuiabá. Pra gente ir com a molecada lá, né, doutor Nossa, Max? levar Meu filho tá louco pra ir pro estádio. Levar minhas meninas lá com a camisa já personalizada do Timão.
É isso aí, doutores, obrigado. Gente, encerramos aqui o Medicina Solidária. Voltaremos com este programa na próxima segunda-feira, ao meio-dia, aqui na Metrópole FM. Eu volto amanhã às 8 com o programa Bom Dia Metrópole. A todos vocês, uma excelente tarde e até amanhã.